Escatologia é a disciplina da teologia sistemática que trata da doutrina dos eventos das coisas que acontecerão no fim dos tempos. No livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, ele traz ali uma profecia escatológica, ou seja, uma profecia de uma guerra que há de acontecer no fim dos tempos. E nesta profecia, o profeta Ezequiel refere-se a Gog e a terra de Magog, que muitos identificam como o país e o povo da Rússia. E no vídeo de hoje, nós estaremos então procurando entender os capítulos 38 e 39 e decifrando a profecia do profeta Ezequiel com base numa interpretação do texto desses capítulos. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a paz do Senhor seja sobre a vida de vocês. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, com base nas lições da Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de adultos. E na lição de hoje nós estaremos tratando de um tema extremamente interessante, que é a lição de número 9, que tem como tema Gog e Magog, um dia de juízo. E neste vídeo nós estaremos aqui buscando compreender as profecias do livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39 deste livro, buscando fazer aqui uma interpretação desses capítulos para compreendermos esta profecia de Ezequiel, profecia esta que nós temos plena convicção de que se trata de uma profecia futurística, ou seja, é um tema escatológico. E como já falamos, escatologia é a disciplina da teologia sistemática que trata dos eventos futuros, dos eventos que ainda irão acontecer. E nesses capítulos do profeta Ezequiel, nós percebemos que estas profecias ainda não se cumpriram na vida da nação de Israel. Portanto, chegamos à conclusão que de fato se trata de uma profecia escatológica que ainda irá acontecer. E nós estaremos olhando para o texto do profeta Ezequiel e buscando compreender de fato quem são esses inimigos que estarão buscando guerrear contra a nação de Israel, sabendo nós que Deus ainda tem um plano para com este povo. Para estudarmos esta lição, nós dividiremos a nossa aula de hoje em 3 partes. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre os povos invasores. Quem são esses invasores, esses inimigos que buscarão lutar, guerrear contra a nação de Israel? No segundo tópico, também continuaremos falando numa segunda parte sobre esse tema, identificando aqui quem são os inimigos de Israel, conforme as informações que o profeta Ezequiel traz nos capítulos 38 e 39. E no terceiro tópico, nós estaremos fazendo aqui uma contextualização escatológica deste texto, buscando compreender de fato algumas associações que foram feitas ali com base no texto bíblico do profeta Ezequiel. Ou seja, será que realmente os inimigos do povo de Israel serão liderados pelo país da Rússia, pelo povo russo, conforme uma vertente escatológica tem interpretado esse texto por causa de algumas traduções bíblicas? Fique até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito importante e edificante para cada um de nós, para compreendermos aqui que Deus conhece todas as coisas e que tem o domínio, tem a sua soberania segura sobre todas as coisas. Também gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, dar um like neste vídeo para nos ajudar a chegarmos a mais pessoas
e também comentar e compartilhar este vídeo com alguém que você conheça. Se você conhece um professor de escola dominical, compartilhe com ele e nos ajude a crescermos. Então, vamos lá, Bíblia na mão, lição de número 9, revista da CPAD, e vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1, sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. Meus irmãos, neste primeiro tópico, nós estaremos aqui fazendo uma análise sobre o texto bíblico do livro do profeta Ezequiel, que é a base para o nosso vídeo de hoje, dos capítulos 38 e 39, e buscaremos entender quem de fato são esses povos que Ezequiel cita, de acordo com os nomes que eram dados a esses povos no seu tempo. Para nós compreendermos essa profecia e de fato quem são esses povos, nós precisaremos aqui fazer uma investigação geográfica e histórica para compreendermos de fato quem são esses povos e que tipo de profecia é essa que o profeta Ezequiel traz no seu livro, capítulo 38 e 39. Também neste primeiro tópico, nós procuraremos entender sobre a figura de Gog. Quem é Gog? Será que é um nome próprio? Será que é um título de alguém que exerce uma certa liderança política sobre o povo? Então vamos olhar aqui para a lição e compreendermos estas questões. Primeiramente, no primeiro ponto aqui, nós vamos falar sobre os invasores. E eu quero ler para você o capítulo 38, versículo 6, e o capítulo 39, versículo 2, para nós compreendermos o comentário trazido aqui pelo pastor Ezequias Soares. Vamos lá, 38, 6 diz assim: Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos antigos. Agora o capítulo 39, versículo 2, diz assim: E te farei voltar, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Vamos começar por esses 2 versículos a entender aqui a profecia de Ezequiel com relação a esta batalha contra a nação, contra o povo de Israel. Essa profecia, se você olhar todo o contexto do capítulo 38 e 39 de Ezequiel, você vai perceber de que se trata de uma profecia escatológica, ou seja, é uma profecia que ainda irá acontecer no fim dos tempos. Prova disso é que as expressões, por exemplo, lá no versículo de número 8 do capítulo 38, o profeta usa a expressão fim dos anos. No capítulo 38, versículo 16, no fim dos dias. E no capítulo 38, versículo 12, depois da restauração do Estado de Israel, esses termos nos traz a ideia clara de que esta batalha a que o profeta Ezequiel menciona é uma batalha que ainda não aconteceu. Olhando para a história da nação e todo o desenrolar da história de Israel, nós vamos perceber que esta profecia ainda não se cumpriu, portanto está reservada para o fim dos tempos. O comentarista, pastor Ezequias Soares, ele diz assim: isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela, portanto não é a mesma batalha do Armagedon. Permita-me aqui discordar respeitosamente do pastor Ezequias Soares, mas antes eu vou mostrar para você o porquê que eu discordo, trazendo à memória que as Assembleias de Deus, assim como a maioria das igrejas pentecostais, professam na sua linha de interpretação escatológica o dispensacionalismo clássico. E o dispensacionalismo clássico ensina que o arrebatamento da igreja, ele é pré-tribulacional, ou seja, acontecerá antes da grande tribulação. E um outro ponto importante da interpretação dispensacionalista é que o arrebatamento da igreja é algo iminente, ou seja,
A palavra iminência quer dizer que pode acontecer a qualquer momento. E a iminência, a doutrina da iminência do arrebatamento da igreja, nos faz entender que não há necessidade de nenhum evento como sinal que mostra que o arrebatamento está por acontecer. E o que o pastor Ezequiel Soares disse aqui, dizendo que já que essa batalha que o profeta Ezequiel profetizou vai acontecer, pode acontecer antes da grande tribulação, isso entraria em conflito, com a interpretação dispensacionalista, ou seja, se configura numa incoerência com a própria doutrina que ele professa crer. Já que essa batalha vai acontecer antes da grande tribulação, então há de se concluir que quando esta batalha estiver por acontecer, significa que a igreja será arrebatada por aqueles dias. Então eu particularmente não consigo acreditar nessa vertente, nessa ideia de que essa batalha acontecerá antes da grande tribulação. É mais plausível com o dispensacionalismo clássico crer que essa batalha acontecerá talvez em um momento já durante o período da grande tribulação. Isso para aqueles que são pré-milenistas e pré-tribulacionistas na sua escatologia, ou seja, são dispensacionalistas clássicos. E essa batalha também não pode ser confundida com aquela batalha, a famosa batalha do Armagedon, que está descrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, porque essa batalha se localiza no finalzinho da grande tribulação, antes de Jesus voltar para livrar Israel dos seus inimigos e inaugurar o seu reino milenial sobre a terra. Outra informação importante que é trazida aqui é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado de Gog são da banda do norte e outros grupos do norte da África como os etíopes e os Depute. Nós percebemos aqui que haverá nesta batalha uma confederação de povos, de exércitos, que se reunirão para lutar contra Israel. Segundo ponto, compreendendo a profecia, o discurso de Ezequiel aqui deixa claro, então, que não é uma profecia que aconteceria no seu tempo. Ele mostra que ele está profetizando algo para um futuro, E como a profecia, então, é para um futuro distante, um tempo distante, esses oráculos divinos foram vazados ou foram expressos na linguagem atual do profeta, na linguagem da época do destinatário original. Então é necessário a gente identificar quem são esses povos, dentro do contexto bíblico, nos dias atuais, para, de fato, compreendermos o que há de acontecer nesta batalha. Por exemplo, a Pérsia, de que a palavra de Deus tanto menciona, hoje é o Irã, Na atualidade, a Pérsia é o Irã. Então, quando se trata de profecias escatológicas, mencionadas pelos escritores na linguagem da sua época, nós precisamos ter um certo conhecimento de geografia bíblica e compreender ou localizar esses povos nos dias atuais, sabendo quem são esses povos, como, por exemplo, as cidades da Ásia Menor, que hoje estão localizadas, boa parte delas na atual Turquia, e coisas assim para nós compreendermos, de fato, as profecias, tá? Em terceiro lugar, nós vamos falar aqui de Gog, Quem é Gog? Que é mencionado aqui pelo profeta Ezequiel no capítulo 38, versículo 2 e no capítulo 39, versículo 1. Olha só o que diz 39, 1 de Ezequiel. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Mas quem é Gog aqui? Eu gostaria aqui de trazer a informação da enciclopédia judaica que está na lição, que identifica Gog como o rei Giges, também conhecido como Gogo ou Gugo, em algumas transliterações,
que é rei da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. E essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece indicar não um nome próprio, como no caso de Giges, né? o rei da Lídia. Mas a profecia de Ezequiel traz a sensação de que Gog não se trata de um nome próprio, mas de um título que é dado a um determinado rei de alguma nação, como no caso Faraó. Faraó não era um nome próprio, Faraó era um título dado ao monarca do Egito. Né? César também não era um nome próprio, era um título que era dado aos imperadores de Roma. E assim por diante, né? As outras nações também tinham esse costume, essa cultura de dar títulos, né, aos seus comandantes, aos seus monarcas, aos seus reis. Nesse primeiro tópico aqui, aprendemos que o capítulo 39 de Ezequiel descreve a derrocada de Gog e os seus confederados. E Gog se refere a um líder semelhante a Faraó, né, no Egito, a César em Roma, ou sobre o Império Romano, e assim por diante. Amém? Tópico de número 2, sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Neste segundo tópico, nós vamos continuar identificando aqui os povos, né, mencionados pelo profeta Ezequiel nos capítulos 38 e 39, para nós entendermos de fato a profecia e compreendermos o que há de acontecer nesta batalha. Então nós falaremos aqui sobre a identidade de Magog, já falamos de Gog, né? Agora vamos falar de Magog. Vamos falar também de Meseque e Tubal, outros dois nomes que são mencionados na profecia de Ezequiel. E vamos comentar aqui sobre a coalizão de Gog, né? Que confederação é essa que será reunida para batalhar contra Israel? Vamos lá. Primeiramente, vamos falar de Magog aqui, né, que é mencionado em Ezequiel 38, 2, 39, 1 e 39, 6. Eu quero ler o texto mais uma vez. 38, 2 diz assim: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. 39, 1 diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mesaque e de Tubal. E o 39, 6, parte A, diz assim: E enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Então, nesses 3 versículos, nós temos aqui a menção de Magog. Mas quem é Magog? Que região é essa? Que lugar é esse? Né? Então Magog, primeiramente compreendendo aqui a raiz desse nome, é o nome de um descendente de Jafé. E Jafé, quem é Jafé? Jafé é um dos filhos de Noé. Lembram que quando Noé foi salvo do dilúvio, ele foi junto com seus 3 filhos para dentro da arca, e a partir desses 3 filhos de Noé, o mundo foi repovoado. E quem são os 3 filhos de Noé? Sem, que deu origem aos povos semitas, Cã, de qual se originam os camitas, e Jafé, né, da qual se originam os povos jafetitas. Então, esse Magog, ele é um descendente de Jafé, um dos 3 filhos de Noé, né, conforme o texto bíblico mostra lá em Gênesis capítulo 10, versículo de número 2. E ele aparece em Ezequiel não como uma pessoa, mas sim como uma terra, como um lugar, como uma região. As fontes antigas o incluem com os habitantes de Cáucaso, procedentes de Gomer. Né? O historiador Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século da era cristã, identifica Magog com os citas, que é um conjunto de etnias nômades que viviam na região do Mar Negro, do norte, na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio, né? E os citas são citados lá em Colossenses capítulo 3, versículo de número 11. Esse povo é citado por Paulo na carta aos Colossenses. Então nós já temos aqui
quem é Magog, né? Na profecia de Ezequiel, não se trata de uma pessoa, de um nome, de uma pessoa, mas sim de uma região, de um lugar, uma vez que muitas terras no Antigo Testamento receberam, né, o nome daquele que iniciou a população daquela região. Então nós temos aqui a identidade de Magog. Agora nós temos também Meseque e Tubal. Nos textos que nós lemos, 38:2 e 39:1, foram citados o nome dessas duas figuras também, né? E quem são eles? Tubal e Meseque são dois dos 7 irmãos, filho de Jafé, filho de Noé. Então, assim como Magog, esses dois, Tubal e Meseque, também são mencionados lá em Gênesis capítulo 10, versículo 2, como filhos de Jafé. Olha o que o texto de Gênesis diz. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Então são irmãos de Magog, né? E esses dois jafetitas deram origem a Tubal e a Musque, né? Reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Então nós temos aqui já 3 personagens que são descendentes de Jafé, então pertence ao povo jafetita, né, que participarão desta batalha contra a nação de Israel. E ainda nós temos nessa coalizão mais um nome que é mencionado, que é o nome de Togarma. E quem é Togarma? É filho de Gomer, que também é um dos filhos de Jafé. Gomer, filho de Jafé, deu origem a esse Togarma, né, gerou Togarma, e esse Togarma também irá participar desta guerra. Então Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo do Cáucaso. Então todas essas informações, para quem estuda escatologia, para quem estuda geografia bíblica, arqueologia, história dos povos antigos, estas informações são valiosas e importantes para identificarmos exatamente quem são esses povos na atualidade e entendermos, né, o que há de acontecer nesta batalha profetizada pelo profeta Ezequiel, né? E vamos terminar aqui este segundo tópico falando da coalizão de Gog, né? A guerra que Gog irá empreender contra a nação de Israel. Vamos ler o capítulo 38, versículo 5, que diz assim: persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Então veja que aqui, além dos jafetitas, dos povos descendentes de Jafé, nós temos aqui ainda mais algumas identidades de nações ou de povos compondo esta coalizão para lutar, para batalhar contra Israel. Então fazem parte do bando de Gog esses 5 povos, né? Os persas, os etíopes, os de Pute, e conforme o texto bíblico diz, todos eles preparados para a guerra, ou seja, quando usa-se a linguagem todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, né? Capítulo 38, versículos 5 e 6 de Ezequiel. Então todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel, e aqui os cuxitas, né, Cuxi e Pute, já não são descendentes de Jafé, são descendentes de Cã. Então são outras nações, outros povos que unir-se-ão aos jafetitas para lutar contra Israel nessa batalha, né? Nós sabemos que os persas, conforme eu já trouxe a informação aqui, hoje, na atualidade, corresponde aos iranianos, né? Porque em 1935 a Pérsia teve o nome mudado para Irã. Então o que nós concluímos com todas essas informações é que Deus está no controle de todas as coisas e Deus sabe o que vai acontecer, porque Deus é onisciente, Deus é presciente. E isso faz com que nós acreditamos piamente na soberania, no governo, no domínio de Deus sobre todas as coisas. Deus já sabe o que os inimigos de Israel farão contra o seu povo. E eu quero fazer uma aplicação mais direta a nós, igreja, hoje, dizendo que
pela sua graça, pela sua misericórdia, de acordo com a sua soberania. Deus cuida da sua igreja, Deus cuida do seu povo, seja o povo dele Israel no Antigo Testamento, seja o povo dele a igreja neste período em que estamos vivendo, ou seja o povo dele Israel no período da grande tribulação, porque Deus ainda não abandonou definitivamente Israel, Deus ainda tem um plano para com esse povo, tem promessas para Israel que ainda não foram cumpridas nas escrituras sagradas, como por exemplo os livramentos de Deus nessas batalhas futurísticas. E assim então nós precisamos concluir que Deus está no controle de todas as coisas. Acredite, Deus está no controle da história da sua vida. Amém? Tópico de número 3, sobre o contexto escatológico. Neste último tópico da nossa aula de hoje, nós estaremos aqui falando sobre a origem desta ideia interpretativa de que Gog e Magog referem-se à Rússia e a algumas outras associações de nomes de cidades como a capital Moscou e Tobolsk como participantes desta batalha. Mas será que esta informação é verdadeira, já que ela se tornou tão popular naqueles que amam escatologia e estudam ela? É isso que nós vamos ver. Então vamos primeiramente falar aqui de Gog e Magog. A mensagem, de Ezequiel, que diz: Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras, nós reconhecemos isso. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. Então já foi citado aqui, que Gog pode se referir ao rei Giges da Lídia, por exemplo, e seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, que é uma literatura religiosa antiga dos judeus, muito antiga, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação, certo? Isso na crença dos judeus com base no Talmud. Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está ao lado do seu povo. Foi o que eu acabei de dizer no fechamento do tópico anterior. Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas e por isso Ele guarda e protege o seu povo. Bom, vamos prosseguir aqui e entrar na questão polêmica agora da lição, que é sobre como que a Rússia aparece nesse contexto escatológico, de acordo com uma certa linha de interpretação. A profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, capítulo 38, versículo 2, e capítulo 39, versículo 1. E aí é com origem nas palavras hebraicas utilizadas aqui nesses versículos que surge a ideia da interpretação do texto, da palavra, como relacionando-se ao país da Rússia. E da onde vem isso? Bom, a palavra chefe em hebraico é Rosh. A palavra chefe, traduzida por chefe na língua portuguesa, é Rosh, de significado amplo. Essa palavra hebraica Rosh pode significar cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. E, curiosamente, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, traduziu o termo como substantivo próprio para Arconta Ros, príncipe de Ros. Então, se você consultar as traduções na língua portuguesa, você vai perceber que o capítulo 38, por exemplo, versículo 2, vai usar essa expressão príncipe de Ros. Aqui, na tradução que nós estamos utilizando aqui na leitura bíblica em classe, perceba que não tem esta palavra. Diz assim o versículo 2: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Mas a tradução brasileira, por exemplo, colocou aqui, traduziu como príncipe de Ros. A partir desta interpretação
entendendo que a palavra rosh no hebraico deveria ser traduzida como príncipe de Ros e não chefe, príncipe é chefe de Meseque e Tubal. A partir disso, a semelhança do vocábulo, né, a semelhança de sons, deu origem a essa interpretação, porque Rosh tem uma certa semelhança fonética com Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh com a Rússia. Além disso, pegaram também o nome Meseque, né, e interpretaram como se referindo a Moscou, que é a capital da Rússia, porque tem uma certa semelhança fonética. E além de tudo isso, tem ainda, na menção do profeta Ezequiel, o nome Torgama com Tobolsk, que também é uma cidade russa. Então veja que as expressões são meio que parecidas, nem tantos, mas são um pouco parecidas. E isso fez com que alguns interpretassem essas passagens ou esses povos como se referindo à Rússia e algumas de suas importantes cidades, como Moscou, a sua capital, e a cidade de Tobolsk, considerando que nesta batalha a Rússia lideraria esta confederação de povos para atacar a nação de Israel, né? Depois da Guerra Fria, essa interpretação ela veio a se esfriar, mas agora, como a Rússia está tomando novamente um lugar de destaque no cenário de guerra atual, né, na atualidade, como por exemplo a guerra contra a Ucrânia, então essa interpretação volta à tona novamente e alguns escatólogos começam mais uma vez a colocar a Rússia, né, como destaque no contexto escatológico das guerras dos fins dos tempos, né? Então, a origem dessa interpretação, que está no ponto 3 aqui, diz que esse pensamento, como muitos dizem, não veio dos pentecostais. Essa interpretação, colocando a Rússia como líder dessa confederação que batalhará contra Israel, não vem dos pentecostais e nem muito menos dos escatólogos dispensacionalistas, uma vez que a Assembleia de Deus adota a escatologia dispensacionalista clássica, né? Mas vem de um homem muito antes, chamado Genésios, um estudioso chamado Genésios, que viveu entre 1787, século XVIII, a 1842, que foi um famoso orientalista alemão. E no seu léxico hebraico, o Rosh de Ezequiel 38:2 aqui são os russos. Perceba que essa interpretação já é muito mais antiga do que os pentecostais e até mesmo do que a sistematização da teologia dispensacionalista. Amém? Então, acabamos aqui com a polêmica e entendemos que não se trata da Rússia, né? Isso é um equívoco. Terminando essa aula de hoje, o que nos interessa saber aqui é que Deus tem o controle de todas as coisas e o domínio está nas tuas mãos, nas mãos dele, e sempre estará. E por isso nós devemos sempre glorificar a Deus e confiar no seu domínio, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e não se esqueça de dar um like no vídeo e também se inscrever no canal.